Então, vamos, bora lá. Eu vou pôr aqui. Vocês têm no e-book o poema. Eu coloquei, assim, algumas anotações, são para eu não esquecer, tá? Aqui, na verdade, está o rascunho antes, quando eu fiz a questão, até com as minhas anotações aqui, ó. Então, eu deixei em vermelho isso aqui, porque foi a própria Lucy Colli quem disse. Isso não vai ser cobrado, mas é mais por curiosidade, tem a ver com a temática. Que o poema surgiu de uma proposta. Ela tem um amigo, que eu não sei o nome, que é um editor, e ele convidou um grupo de pessoas, de poetas, de professores, para fazer uma coletânea de poemas sobre cibernética. E a questão era fazer, por meio de poesias, uma discussão sobre a era informacional. Então, a gente vai ter essa temática, a realidade virtual discutida em Mortalha, tá? Aí, eu gosto muito, porque, de certa forma, o título do poema, ele leva a essa indagação aqui, ó. Não temos o direito de morrer? Por que leva essa indagação? Mortalha é a indumentária que se faz para o morto, é a preparação de uma pessoa quando morre para ela ser enterrada. Dependendo da cultura, é o tipo de mortalha que se faz, né? Na nossa cultura em geral, as pessoas são vestidas, colocadas num caixão, com flores, enfim, essa é a mortalha, colocada num túmulo, enfim. Então, é a preparação, a vestimenta. O que é colocado aqui? Um neologismo que coloca esse I para mim é um I de negação, então tem aí uma ambiguidade nele, que ao mesmo tempo que é o I de negação, é o I de internet, tá? Então, repara que imortalha é a não mortalha. Então, é justamente essa questão de nós não temos tempo para envelhecer, nós não temos direito de morrer, é como se o tempo passasse tão rápido que a gente, correndo contra esse tempo, a morte não é mais natural. O que é natural é viver a quantidade, é viver o momento, tá? Então, se a gente for pensar um tema, tema é a condição do mundo pós-moderno, em que nós somos tudo e nada ao mesmo tempo. E a morte não deixa de ser tudo e nada ao mesmo tempo, né? Aí, a pergunta que todos nós temos que nos fazer, e inclusive pode ser um tema de redação, é como é a nossa vida a partir da realidade virtual. É isso que o poema discute, tá? Então, vamos lá. Vocês entenderam bem essa jogada do título? Vocês conseguiram entender bem? Dá um feedback só para eu... Sim, de boa? Aham. O Marcos tá vidrado aí na prova da UEM, né? Não quero nem falar do tema agora, mas senão eu perco o rebolado aqui no poema, tá? Então, vamos lá. Imortalha tá explicado. Gente, o que eu tô recebendo de pergunta, Márcia, por que o título é Imortalha? Porque você não encontra essa informação, você não encontra. Como que eu encontrei? Porque agora eu e Lucy Colli somos amigas. Somos assim. Mentira. Eu consegui uma palestra que ela deu lá na UEM, e bem o trecho que eu consegui era o trecho que ela estava explicando o título de Mortalha. Eu peguei fragmentos, consegui baixar fragmentos, porque não baixo tudo, mas ela estava dando essa explicação aqui, e aí ela estava falando do título. O poema não é difícil, o poema é relativamente fácil, pelo menos para quem tem uma bagagem cultural. Agora vamos às quimeras gramaticais desse poema. Então, olha lá. O que a gente tem aqui? Fica tranquila, queridinha. Todos os termos foram inventados. As janelas são transcendentes. Teu endereço e tua identidade cintilam. Bilhões de linhas te alcançam, trilhões de redes te protegem. Vou parar nessa estrofe para a gente discutir algumas questões. Primeiro, que vocês observem o campo semântico ligado ao mundo digital, certo? Então, a ideia de janela
Essa janela tem aí uma ambiguidade, certo? Qual seria essa ambiguidade? Ao mesmo tempo que as janelas são as janelas tradicionais, que te liberam para o mundo, te tiram da prisão. Então, a janela é sempre uma forma de abertura. A gente tem a ideia do Windows aí, e a gente tem a ideia das abas. Por quê? Repara que fala que são transcendentes, então que transpassam. E são transcendentes por quê? Porque quando você abre uma aba, aquele vai dar um link, você vai clicar, vai abrir outra aba que vai te levar a outra. De repente você estava vendo um sapato para comprar e você já está vendo a morte de um artista, daí você fica curiosa com algum filme que lançou. Então você vai viajando. Essas janelas, elas vão abrindo o mundo para você, certo? Só que aqui é como se a gente tivesse uma grande ironia. Grande. Esse queridinha, ele não tá queridinha no sentido carinhoso, o diminutivo aí está no sentido pejorativo. O queridinho e o queridinha na nossa sociedade não é mais um termo carinhoso, gente, é irônico. Então, aqui tem uma marca muito forte da Lucy Colin, que é a ironia, certo? Então, quando a gente fala, fica tranquila, queridinha, você tem um eu lírico falando para uma possível mulher, né? Por conta do do queridinha, do tranquila aqui. Então, quando a gente tem essa vírgula, a Lucy Colin, ela tem esse lado concretista de mexer um pouco com a forma, de fazer essa brincadeira com as formas. Então, a gente tem um vocativo aqui. E esse fica tranquila no sentido assim, relaxa, não adianta, é isso mesmo, sabe? É o mundo, fica tranquilo. Então, todos os termos foram inventados, quer dizer, não tem mal o que ser descoberto, não tem mais o que se falar que não tenha sido dito, não tem mais originalidade, né? As coisas são sempre as reproduções. Aí, quando ela fala teu endereço, esse endereço é o IP que ela está querendo dizer, tá? E aí ela diz, teu endereço e tua identidade cintilam. Aqui eu vejo uma coisa muito interessante no uso desse verbo cintilar. Cintilar é que brilha, é que aparece, é que resplandece. Então, presta atenção. A falsa sensação de anonimato. Então, você não está anônimo. Você acha que você está anônimo. Mas a partir do momento que você vai abrindo essas janelas que são transcendentes, você é conhecido, é fácil de te encontrar. E essa identidade, ela tem a ver também com as suas tradições. Quem é você? Então, a identidade enquanto um documento, mas a identidade de quem é você de fato nesse mundo. E aí a gente vai lá, para onde? Para qual outra obra que trata dessa relação de identidade? O Vendedor de Passados. Então, é muito legal, porque os poemas da Lucy Colin têm diálogo com todos os outros livros. E aqui você vê nitidamente essa ideia. Você vai ser quem você realmente é, ou você vai ser quem você quer parecer ser lá na identidade, na internet. O fato é, cintila, você aparece. Aí, bilhões de linhas, né? Faltou um S aqui, eu acho que faltou sim, não foi erro dela não, acho que foi meu de digitação. Te alcançam. Então, veja, trilhões de redes te protegem. Essa rede também está no sentido ambíguo, porque ao mesmo tempo que tem essa relação da conexão e você se sentir protegido porque você está num mundo por trás da tela, a rede também é alguma coisa que te entrelaça, que te amarra. Então, a falsa sensação da proteção. Então, quando a gente vai para o próximo, já eu vou fazer uma análise sintática aí para vocês, tá? Mas quando a gente vai para a próxima estrofe, repara que você tem a sensação, novamente, que tem lá no Haiku, né? Que legal, o Haiku, lembrando que é que legal, que é o estrangeirismo que ela adora também.
você tem aqui uma mudança de voz. Parece que estão conversando. O cara fala para a mulher e agora a mulher fala para ele. Queridinho. Então, de novo, a gente tem um queridinho aqui, ó. A troca de ironias, a troca de talvez uma certa falsidade, né? Os aparatos. O que seriam esses aparatos? A tela, o computador, a internet, o celular, certo? Potencializam suas reações. A gente tem as reações aqui, ó, o like, o curtir. Então, tudo fica maior na internet. Podes compartilhar teus gestos. Então, repara, não fica preso ao anonimato, tá? Compartilha. Então, essa ideia do compartilhar está no peso semântico também, no campo semântico aí da internet. Através de novas pontes. Então, aqui também tem uma coisa interessante. Através de novas pontes, ó, são versos, mas eu vou ler no todo, porque senão você não pega o que ele quer dizer. Através de novas pontes estarás em vários lugares ao mesmo tempo e em nenhum fica tranquilo. Então, veja que legal, ó. Repara. São pontes. Por quê? Porque as redes montam os fios. Então, pontes ligam. Então, você está ligado a diversas conexões. Você consegue estar em diversos lugares ao mesmo tempo. Só que, ao mesmo tempo, você não está em nenhum. Aí, aqui, eu marco bem aqui a brincadeira com a vírgula. Por quê? Porque aqui você tem, fica tranquila, queridinha. Então, aqui é no sentido, relaxa, fica de boa. Só que aqui não tá nesse sentido de relaxa, fica de boa. Aqui você vê a ausência da vírgula, isso diz muito. Se tivesse uma vírgula, a gente teria. Estarás em vários lugares ao mesmo tempo e em nenhum. Fica tranquilo. Mas você não tem a vírgula. O que significa? Que acabou o verso, mas não acabou a frase. Então, observa que você tem estarás em vários lugares ao mesmo tempo. E em nenhum fica tranquilo. Você percebeu que tem aqui uma nova oração? E esse e, mais que tudo, bem bacana, esse e não tá aditivo aqui, gente. Esse e tá com sentido de adversidade, tá adversativo. Estarás em vários lugares ao mesmo tempo, mas em nenhum fica tranquilo. Aqui é interessante que você tem o tu. Ele está usando o tu. Por que eu sei que ele está usando o tu? Porque veja que aqui ela usa janelas são transcendentes, teu endereço, tua identidade, te alcançam, te protegem. Então, esse eu lírico aqui, ó, está usando o tu. Quando ele vem para cá, queridinho, os aparatos potencializam tuas reações. Ela é de Curitiba, vamos lembrar. Vai usar bastante a segunda pessoa, né? Regionalismo, isso. Podes compartilhar teus gestos através de novas pontes. Estarás, tu estarás. Em vários lugares ao mesmo tempo, mas em nenhum fica. Repara aqui, não é ficas. Eu fico, tu ficas. Ele fica. Aqui ela não manteve a uniformidade de tratamento, próprio da língua coloquial. Mas, embora seja uma marca de coloquialismo, não está ferindo ao extremo a norma culta, é o que a gente chama de padrão informal. Você não tem um coloquial, você tem um padrão seguido, mas não numa formalidade tão acadêmica, tá? Depois vem, olha que interessante, os diálogos estão garantidos. Você tem sempre com quem conversar. Tudo é libertário, não há hierarquias. Então, essa ideia de dar a impressão de não ter, de ser democrático, de ser para todo mundo, de ser todo mundo igual, quando, na verdade, é libertário, não é libertador. Certo? Então, veja que depois ela diz, diluem-se os poderes, multiplicam-se os vínculos.
aqui tem essa questão. Multiplicam-se os vínculos, porque você está numa rede, você faz grandes contatos. Os vínculos são multiplicados. Mas que tipo de vínculo é esse? Que vínculo é esse? Então, repara que você não tem aqui a ideia de ter relação forte, fixa, concreta. É líquida, total. Mais uma vez, a gente consegue ver ali essa temática de uma modernidade que é líquida, que se desfaz, que é rápida, que é instantânea, tá? Mantenha a tranquilidade, tua alma interconectiva, então olha aqui, inter. Então o que faz essa interação? Conectar já é fazer essas, agora tá dentro de si mesmo. Aí vem aqui uma intertextualidade maravilhosa com o mito de Prometeu acorrentado. Então veja, não insultará os deuses. Então veja que o mundo moderno não insulta mais os deuses. Parece a impressão que dá que os deuses ignoram por completo o mundo de hoje. É como se esse mundo interconectado que nós temos hoje, ele é superior aos deuses? Não sei. O fato é, não insulta os deuses. Se roubares algo de fogo. Então, para quem não lembra, o Prometeu roubou o fogo, trouxe para a terra, então insultou os deuses. E aí Zeus fez o quê com Prometeu? O condenou a estar sempre tendo seu fígado comido por um abutre, por um bicho, e todo dia o fígado se refaz, se regenera, mas todo dia ele é condenado a sentir aquela dor, aquele martírio, certo? Então perceba que essa internet, ela não traz o poder que o fogo daria, é muito pequena perto dos deuses. Mesmo roubando algo de fogo, não incomoda mais os deuses. Certo? Se não incomoda os deuses, é porque está longe de ser grandioso, né? Não te prenderão em rochedo, porque o Prometeu foi acorrentado a um rochedo. Aí ele diz, a ágora novíssima var por dentro. Essa ágora aqui é a tela do celular. O que é a ágora, gente? A ágora era uma praça, né? Um tipo de praça, talvez, acho que é uma praça mesmo, em que as pessoas se reuniam na antiga Grécia para discutirem questões, principalmente problemas relacionados à política e tomar decisões do coletivo. Então, onde que é essa nova praça? As redes sociais. Aí é muito legal falar que as redes sociais são a nova ágora, né? A ágora do mundo contemporâneo. Esse é legal até para uma redação. A ágora, vai ter que explicar o que é a ágora se colocar na redação, tá? A ágora do mundo moderno são as redes sociais. Perceba que diz, vai por dentro. O que é por dentro? É subjetivo. Então, aquilo que se discute é muito próprio, é muito de cada um. E não se chega a nenhuma conclusão. Então, vai dizer que isso não é fora completamente da nossa realidade, desse mundo que nós vivemos. Principalmente quando se refere aos debates políticos, não se chega a nada, porque cada um quer pôr a sua subjetividade, o que está por dentro, tá? Aí aqui, você tem queridinho, queridinha, então como se um eu lírico agora falasse para os dois. Os abutres robóticos não bicam. Então, ele volta a mencionar aqui o mito do Prometeu, volta para essa intertextualidade, essa intertexto com a mitologia. Os abutres robóticos não bicam. Quem seriam esses abutres robóticos, né? Não sei. Não reavivam feridas, que é o fígado ferido voltando constantemente. E seguem desinteressados por teu fígado, ou seja, você é só mais um. Você não faz diferença para os grandes deuses que estão no poder, certo? Então, você é apenas
mais um. Não foi um Prometeu que incomodou, tá? Então, aí, a ideia da imortália, como se a internet imortalizasse a gente, ao mesmo tempo que nos mata aos pouquinhos. Então, o que seria essa vestimenta hoje da morte dos mortos? A própria internet. Porque é como se a gente, fechado nesta roupa, que a mortalha te fecha para o mundo, te põe final, ela põe final no que de fato talvez você seja, tá? Então, esse aí é o poema, é o meu preferido, esse poema, eu acho muito legal, eu adoro essa ideia desse poema, é a minha subjetividade, por isso que eu quis compartilhar com vocês, porque não vejo vocês conseguindo alcançar tanta informação num poema sozinhos, porque precisa de uma análise muito grande, tá? Até então, vocês têm alguma pergunta? Sim, Márcia, diga. esse por teu fígado no final, por que a gente não pode dizer que ele seria objeto indireto? Tá, porque aqui você tem, ó, presta atenção, e segue desinteressados, certo? Então, você deve ter feito a pergunta assim: quem tem desinteresse por algo. Você fez essa pergunta? Sim, Então, presta atenção. O verbo não é desinteressar. O verbo é seguir. Você tem o verbo seguir aqui, ó. Olha lá, certo? Então, quem segue, segue de alguma forma. Como que esses caras aqui estão seguindo? Esse aqui, ó, é um objeto, não é um objeto, é um predicativo, né? Porque são os abutres seguem desinteressados. Então, é o jeito que eles estão. Você tem o predicativo aqui do sujeito, mesmo tendo um verbo de ação, você tem um predicativo do sujeito aqui. Esse predicativo, que é a palavra desinteressados, Dagmar, ele veio de um verbo. Por isso que você fez a confusão. Desinteressado aqui está usado como adjetivo, mas ele veio do verbo desinteressar ou interessar. Quem interessa, interessa algo ou por algo. Você vai precisar do complemento para o verbo. Mas aqui, como ele se tornou um adjetivo, você completou o adjetivo. Então, você tem um complemento nominal. Entendeu? E o seguem é o... Hã? Desculpa, o seguem é o quê? O verbo É um segue. verbo intransitivo. Você tem um seguem aqui como um verbo intransitivo, porque, Márcia, mas desinteressados não pode ser um adjunto adverbial? Presta atenção. O adjunto adverbial de modo é sempre como que o verbo é feito. Como que a ação do verbo é a maneira como essa ação se dá. O desinteressado não é a forma que ele está seguindo, mas é o jeito que é o estado dele, é o jeito que eles estão nesse momento, tá? Então, é predicativo do sujeito, eles seguem e estão desinteressados por seu filho, então eles seguem, vamos seguir, a gente segue a vida, né? Então, se eu falo assim, siga, pronto, é um verbo intransitivo. Aqui, no caso, ele tá como intransitivo, tá bom?